realmente, de início, parece que existe aí um embate, né, pessoal? Porque hoje a gente tem um monte de regras de governança que a gente precisa cumprir, né? A gente tem várias obrigações legais e compliance nada mais é do que isso, né? É estar compliant com a lei, é cumprir o que a legislação pede. E a legislação muitas vezes não fala pra gente como que a gente tem que cumprir isso, né? O que que a gente tem que fazer. E nós vemos dentro das empresas, dentro dos departamentos jurídicos, enfim, muitas vezes um embate entre o pessoal técnico, entre o pessoal jurídico, entre compliance, entre governança, sendo que, na verdade, todos têm que trabalhar juntos, né? A gente vê que todo mundo tem que trabalhar junto para poder chegar nessa regra de governança corporativa, né? Então, quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando nada mais do que estar compliant com a lei, né? E o que eu preciso fazer em relação a isso, né? Diante desse contexto que nesse congresso já foi bastante exposto, de novas tecnologias disruptivas, né? E nós sabemos que a tecnologia surge, né? Novas regras do jogo surgem também, muitas vezes depois que a tecnologia já está em vigor, depois que a tecnologia já está no mainstream, né? E nós temos que cumprir isso. E o que a gente tem que fazer na prática, né? Quais são as regras que a gente tem que cumprir? De que forma? Qual que é a margem de risco que a empresa tem que assumir? Vai cumprir 100%? Existe margem para discussão de como cumprir essa regra? Né? Até que ponto que existe essa obrigação legal? E compliance digital nada mais é do que a gente conseguir deixar dentro das organizações, dentro dos escritórios de advocacia, dentro das empresas, dentro das associações e institutos, as regras que nós temos hoje que versam a respeito de tecnologia. Então, eu queria dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Primeiro, a ISO 27000 que a gente tem, que fala sobre segurança da informação e proteção de dados pessoais, né? É uma norma técnica. Então, muitas vezes, nós do jurídico, né, e eu sou advogado também, a gente vê esse tipo de norma e a gente fala, tá, mas eu não sei interpretar isso, né? Eu nem posso interpretar isso, porque é uma norma técnica, né, para o pessoal do TI, para o pessoal, enfim, de projetos, de processos, levar em consideração. Então, nós temos a ISO 27001, que fala sobre segurança da informação, e a 27002, que fala sobre proteção de dados pessoais, né? Nós temos aí, por exemplo, também uma outra questão um pouco mais técnica, que é a resolução 4658, né, do Banco Central, que fala a respeito de regras corporativas de segurança cibernética, né, que são aplicáveis mais para as instituições financeiras. E quando eu tenho que contratar um serviço em cloud, o que eu preciso seguir? Né? Então, essa resolução do Banco Central fala bastante sobre isso, né? E aí nós temos essas normas que são mais híbridas, né, que tem conceitos jurídicos e também conceitos técnicos, que é o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, né? E ele traz, todo mundo aqui conhece o Marco Civil da Internet, sabe que ele foi inovador no sentido de trazer princípios, de trazer fundamentos em relação ao funcionamento da internet no Brasil, né? Neutralidade da rede. Gente, neutralidade da rede é um princípio que traz muito impacto dentro das empresas, né? Principalmente de telecomunicação. Como que eu implemento a neutralidade da rede na prática, né? Qual a interpretação disso? Sigilo das comunicações, obrigação de guarda dos registros de conexão. Já é um aspecto mais técnico, né? Eu tenho que manter log de conexão, com horário, com acesso, com IP, etc., né? Também fala sobre a responsabilidade dos provedores de conexão, e isso é algo que eu acho que já está um pouco mais pacífico na jurisprudência, né? A gente já tem bastante decisão sobre isso. Qual a responsabilidade dos provedores de conexão, o que os provedores de conteúdo precisam fazer na prática, né? Tem também o decreto regulamentador do Marco Civil da Internet, que é o 8771 de 2016, e um dos pontos mais importantes, como o Dr. Renato salientou, são os padrões de segurança que esse decreto coloca, né? Então, o decreto ele coloca que você precisa ter controle de acesso, para que você não tenha acesso indevido aos registros de conexão, mecanismos de autenticação, inventários de acessos, e você precisa ter aspectos técnicos para garantir a inviolabilidade dos dados, né? E o Marco Civil aqui, pelo seu decreto regulador, até fala em encriptação.
né? E todo mundo sabe que quando você fala de criptografia ou encriptação de sistemas e de comunicação, é um negócio complicado, é um negócio que demanda muito custo, né? Muito embora o decreto fala que é um exemplo, né? Por outro lado, né, eu gostaria aqui de falar um pouco mais, porque tem a ver mais com o meu dia a dia, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu concordo muito com o que foi dito, né, no painel anterior. Pessoal, não tem especialista ainda sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos as boas práticas do que foi colocado na Europa, nós temos as legislações mundiais de privacidade e proteção de dados, e o Brasil chegou muito atrasado nisso, né? O Brasil, todos os países praticamente da América do Sul já tinham alguma coisa sobre isso. A gente tinha o Marco Civil e o decreto, que já é alguma coisa, mas ele ainda assim era um pouco confuso no quesito de proteção de dados pessoais. E aqui eu trouxe alguns exemplos de obrigações legais que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E embora nós não sejamos especialistas, nós estamos trabalhando com isso todo dia, o dia inteiro, né? É praticamente só isso que eu faço. E a maior dificuldade que a gente tem é, quando a gente explica o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem um primeiro momento ali que é de descrença, né? Todo mundo acha que, não, a lei não é tão complicada assim, não vai pegar, acho que ela... não sei, vai ser mais ou menos igual ao Marco Civil, que não é todo mundo que conhece. Aí, a hora que você explica a lei, existe um momento de descrença e de revolta nas pessoas, né? De falar, meu Deus do céu, como assim? Como que audácia do legislador aprovar um negócio que tem tamanho impacto nas empresas, né? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer para cumprir isso, né? Então, e depois vem aí o momento, né? Como se fossem aquelas 5 fases do luto, né? Tem o momento de aceitação, em que a gente decide o que a gente vai fazer na prática e como a gente tenta mitigar riscos na prática, né? Então, algumas das obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para a gente. Regras sobre como tratar dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Você vai no hospital hoje, primeira pergunta que te fazem é que religião que você tem, né? Por quê? Para saber se você pode receber algum tipo de tratamento ou não. Mas não é mais fácil eu perguntar se você quer receber um determinado tipo de tratamento ou não, né? Esse é o viés que a Lei Geral de Proteção de Dados está trazendo, né? Existem todos os direitos dos titulares agora, né? E existem questões que, tecnicamente, vai impactar muito dentro das empresas, né? Por exemplo, eu falo de direito de acesso. De forma imediata e depois de forma completa, né? Primeiro de forma imediata e resumida, você tem que dar para o titular dos dados todos os dados dele. Tudo que você faz de tratamento de dados, qual é a finalidade, qual é a base legal, onde que isso está dentro da empresa, com quem que isso é compartilhado. E a gente tem cliente que tem mais de 800 bancos de dados diferentes, né? A gente vai unificar isso de alguma forma. A gente vai criar uma solução técnica para unificar isso tudo, né? A gente também tem o direito de eliminação dos dados, né? E aí, eu posso eliminar o dado de imediato? O titular entrou em contato comigo, eu falo, tudo bem, pode... Ele tá aqui, eliminei seus dados, né? É um ex-funcionário, foi demitido da empresa, pediu para eliminar todos os dados, eu posso eliminar tudo? Né? Até que ponto eu posso eliminar ou eu não posso? Né? Portabilidade, isso daqui a gente não sabe ainda muito como que vai funcionar na prática, a gente precisa da ANPD emitir guidelines e orientações sobre como que a gente vai fazer essa portabilidade, mas, via de regra, você vai ter que mandar para o seu concorrente ou para outra empresa todos os dados brutos pessoais dos seus clientes ou dos seus funcionários, se isso for assim solicitado, né? A gente também tem o direito de anonimização, que também é uma coisa que praticamente não existe, né? Porque a anonimização você consegue reverter a quase qualquer momento, mas como que eu faço uma anonimização pura, de verdade, que é irreversível? Né? Isso tem um custo para a empresa também, né? Em que situações que eu vou conseguir fazer isso? As bases legais, o que eu vou justificar com base no interesse legítimo? O que eu vou justificar com base no consentimento? Você justificou com base no consentimento, você tem que manter uma regra de operacionalização desse consentimento, porque esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo, de forma gratuita, facilitada, né? Então, quando você justifica um determinado tratamento de dados com base no consentimento, você está trazendo uma obrigação para cumprir um direito do titular de poder revogar o consentimento a qualquer momento, né? E aí você vai ter que ter um controle de quem revogou o quê, em que momento, por qual motivo, quando que foi feita essa solicitação. Você vai ter que ter um log, um registro disso também, como que isso vai funcionar, né?
encarregado, né, que no inglês tem um termo mais gourmet, que é o DPO, né, o Data Protection Officer, quem que vai ser essa pessoa? Quais são suas atribuições dentro da empresa? Ele vai ser meramente um saque gourmet, né, que vai receber todas as solicitações dos titulares? Ele vai ter algum procedimento dentro da empresa no sentido de governança, né, e procedimentos, né? Também temos aí responsabilidade dos agentes de tratamento, quem é controlador e quem é operador, né? Então, se eu for controlador dos dados, o que eu tenho que fazer com os meus fornecedores? O meu fornecedor, ele é operador, né? Transferência internacional, na lei também não está falando muito bem o que é transferência internacional, está falando que isso vai ser definido depois pela futura ANPD, mas nós temos que saber se o nosso servidor está fora do Brasil, se a gente tem redundância fora do país, se a gente está mandando dados para fora, né? Geralmente o jurídico não tem essa informação, compliance não tem essa informação. A gente precisa sentar com os especialistas técnicos da empresa, de tecnologia de informação, de segurança da informação, e saber. Mas você tem redundância fora do país? Um dia a gente vai ter que conversar sobre transferência internacional, né? Aspectos de segurança, né? A LGPD não fala pra gente o que a gente precisa ter de segurança. Ela só fala basicamente você tem que ter segurança, né? Então ela fala que você tem que ter segurança de forma a proteger contra acessos não autorizados ou contra situações lícitas ou ilícitas de destruição, perda, ilícitas ou acidentais, né? De perda, alteração, destruição, comunicação, qualquer outra forma de tratamento. Como é que a gente faz isso, né? Com criptografia? A GDPR, por exemplo, fala sobre criptografia, né? Especificamente, a LGPD não, né? Também fala alguns pontos de boas práticas de governança e a gente também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Tem vários outros pontos aqui que eu não coloquei, por exemplo, a obrigatoriedade de se fazer um relatório de impacto de proteção de dados quando você faz um tratamento com base no legítimo interesse, ou quando for solicitado pela ANPD, é um procedimento que a empresa vai ter que ter também. Saber quais atividades de tratamento estão baseadas no interesse legítimo e se precisam ser feitos relatórios de impacto à proteção de dados nesse caso, né? E pela interpretação da lei, precisa ter, né? Para todo o tratamento. Então, nós vemos aqui várias obrigações, né? Mas, gente, para adotar uma regra de compliance, né? Para adotar programas de governança corporativa, eu preciso cumprir só a lei? É só para cumprir a lei? Para não ganhar multa? Né? Porque tá todo mundo com bastante medo da LGPD, porque fala da multa de 2% limitada a 50 milhões de reais, né? Da publicização da infração, da possibilidade de eliminação da base de dados, né? Mas só isso é o que motiva as empresas a buscar compliance digital, a montar um programa de governança, né? Não. Hoje nós temos riscos, né? E eu queria trazer aqui para vocês esse gráfico. É um site bastante legal, chama informationisbeautiful.net. Lá tem um monte de gráfico legal, que às vezes é útil, às vezes não é útil. E esse é sobre os maiores data breaches que a gente tem no mundo. Sempre atualizado, né? Ela tem de 2009 a 2019. Você consegue clicar em cada um desses balõezinhos e vai te direcionar para uma notícia, né? E aqui você consegue ver o desafio que as empresas têm na prática de segurança da informação. Isso daqui foram data breaches ou questões de vulnerabilidade que foram apontadas, né? Vazamento de dados ou problemas técnicos de segurança, né? Então, o que acontece com a empresa? Eu tenho um programa de compliance, eu estou cumprindo a lei, eu tenho as obrigações, a LGPD fala que é para eu ter uma segurança adequada, eu, empresa, considero que a minha segurança está em nível adequado e ainda assim eu tenho um vazamento de dados, né? Eu tenho uma vulnerabilidade no meu site que estava hospedado em terceiro, que era controlado por terceiro e eu não sabia dessa vulnerabilidade, né? Então, o programa de governança corporativa, ele precisa ser implementado nas empresas para considerar a mitigação de riscos que não estão apenas na lei, né? Lógico, você teve um vazamento de dados, você teve algum incidente de segurança,
é bem provável que você vai ter uma investigação, que você vai ter uma fiscalização, né? Aqui, inclusive, sobre a Equifax, que é um dos 3 maiores birôs de crédito que tem lá nos Estados Unidos, né? Eles tiveram que fazer um settlement, né? Um acordo de 1,4 bilhões, né? Numa ação coletiva que foi feito contra eles por conta de vazamento de 143 milhões de dados, né? De bases de dados que eles tinham, né? Então, aqui vazaram informações super sensíveis, né? O número do cartão de crédito das pessoas, endereço, RG e tal. E vocês sabem que lá nos Estados Unidos a legislação setorial de privacidade que eles têm, né? Eles não têm uma lei geral ainda, mas as legislações setoriais dos Estados Unidos ditam que é considerado dado sensível qualquer identifier que você tem, qualquer identificador que você tenha, que seja governamental, por exemplo. Então, seu Social Security Number, que é o CPF, enfim, quaisquer dados públicos que você tenha que são relacionados a governo, né? E isso tudo vazou, né? Então, isso foi um caso paradigmático, né, lá nos Estados Unidos, e entre outras centenas, todo dia tem um data breach, né? E isso são de empresas que se consideram seguras, empresas que fazem rotinas de verificação dos seus firewalls, das suas questões de segurança, né? E existe alguém assinando ali um procedimento falando, não, tá seguro, até que não tá, né? E se não estiver seguro, né, o que a gente tem que fazer? No Brasil, aqui um pouco dos casos que a gente já tem, né? O Brasil não tá fora disso, não tá fora dessa realidade de centenas de casos que nós temos de violações de dados pessoais, né? De data breaches, de incidentes de segurança. Diversas vezes vocês veem isso na mídia, né? E o Ministério Público investiga, né? A NPD fala que a autoridade nacional vai fazer essas fiscalizações, mas, gente, considerando a realidade de Brasil, considerando o Código de Defesa do Consumidor, né, considerando todos os regramentos e regulações que nós temos setoriais, será que é possível afirmar que apenas a NPD vai fazer algum tipo de verificação ou de fiscalização? Será que o PROCON de determinado município também não poderia fazer uma fiscalização? Né? Será que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, em determinadas situações, também não poderiam fazer, né, uma investigação? Então, como que a gente consegue mitigar isso tudo, né? Porque nós temos riscos que existem pela realidade, né? Nós temos obrigações legais que nós temos que cumprir. E como que a gente mitiga esses riscos? Por meio de programas de governança corporativa. Lógico, nós vamos ter soluções tecnológicas, a gente vai ter que fazer implementação técnica na empresa, a gente vai ter que enfim, fazer diversos procedimentos, mas a raiz, né, e por isso que eu queria trazer esse desenho aqui para vocês, a raiz disso tudo é governança. Né? Não basta eu apenas atualizar o meu sistema ou os meus protocolos de segurança se eu não tenho uma governança corporativa que determina o que eu devo fazer em determinada situação. Né? E, gente, governança nada mais é do que a empresa sentar, do que os escritórios de advocacia sentarem e decidirem o que querem fazer internamente. Né? Beleza, tive um data breach, um dia vai acontecer, ou potencialmente pode acontecer. O que eu faço? Com quem que eu falo? Né? E escritórios de advocacia, geralmente, se tem um programa de governança interno, é um programa que não chega nesse nível de detalhes, né? E imagina, se você tiver um data breach no seu escritório, por exemplo, né? Qual vai ser o dano reputacional que você pode ter, né? Qual vai ser aí, além das sanções, né? Mas as multas, os danos aos titulares que você pode ter, né? Vazamento de dados ou outros incidentes de segurança. Então, governança corporativa, na nossa opinião, é a melhor forma que você tem de mitigar eventuais riscos, né? E mesmo se aconteça um determinado incidente de segurança, ou uma violação, ou um acesso indevido, ou qualquer coisa nesse sentido, e você conseguir demonstrar que você tinha um programa de governança corporativa, que você tinha um programa de compliance, que você tinha treinamentos, que você seguia todas as fases que eu vou mencionar aqui um pouco para vocês, bem provavelmente vai existir uma mitigação desse risco. Vai existir uma diminuição da multa, né? Vai existir aí uma comprovação de boa-fé, etc. Né? E, gente,
para direito digital, compliance não vai ser diferente do que é para as outras áreas do direito. Não vai ser diferente do que a gente tem para anticorrupção. Não vai ser diferente do que a gente tem de cumprimento de regras setoriais em instituições financeiras, em previdência complementar e etc. Né? Vai ser basicamente a mesma coisa, só vai ter, às vezes, algum caráter técnico um pouco mais inerente a essas atividades. Né? Quais são os princípios de governança corporativa que a gente pode falar aqui um pouco e todos eles se interseccionam em algum momento? Né? Seria transparência, seriam termos políticas e procedimentos instituídos dentro das empresas ou dos escritórios, seriam treinamentos e monitoramentos. Não basta eu ter uma política que não é colocada na prática, né? Um exemplo, num cliente nosso lá no escritório em relação à fase de mapeamento dos dados, né? A gente pergunta qual que é o tempo de retenção de determinada informação. Né? E aí a gente fala, cara, quanto tempo que você mantém essa informação dentro da empresa? Você joga fora? Você não joga fora? Fica na pasta? A procuração fica na gaveta, né? Porque a LGPD ela também se aplica ao mundo analógico também, né? Não é só ao mundo digital. Então, qualquer documento que contenha dados pessoais, que seja um documento físico, também se aplica a LGPD, né? E aí a gente pergunta isso para o cliente e os clientes começaram a escrever para sempre ou indeterminado. Alguns foram mais poéticos, escreviam para todo sempre. Outros eram um pouco mais objetivos e colocavam só um símbolo de infinito, né? Alguns um pouco assim, um pouco mais ambiciosos colocavam 500 anos, né? Enfim. E aí quando a gente mostrava isso para o compliance, né? A gente mostrava isso para o PMO do projeto, etc. A pessoa olhava e falava: caramba, mas eu tenho uma política de retenção. Não é para sempre. E se a pessoa não sabe que não é para sempre, significa que a minha política que eu já tenho na empresa hoje não está sendo colocada em prática. Né? Então, já existe uma gap dentro da empresa, antes mesmo de um programa de governança corporativo, em relação ao que está no papel e o que está na prática. Né? E como que eu mitigo isso também? Né? Por meio de monitoramento, treinamentos, engajamento dentro da empresa. Né? Os funcionários têm que saber que existem as políticas. Você tem que ter um lugar em que todo mundo sabe que a política está lá. Vai ser uma pasta do OneDrive? Vai ser uma pasta física, sei lá, que todo mundo tem acesso? Vai estar no intra-site da empresa? Mas assim, pensem aí nas empresas de vocês, nos seus escritórios, ou até mesmo para os clientes que vocês prestam essa assessoria. Né? Os clientes de vocês ou vocês mesmos conseguem ter acesso fácil às políticas? Saber, ó, eu tenho uma política de retenção de dados. Eu tenho uma política de ciclo de vida dos dados. Né? Onde que isso está? Accountability também, né? E a gente coloca aqui o termo em inglês porque é difícil de traduzir esse termo, né? Geralmente a gente fala de responsabilização e prestação de contas, né? Que é a tradução que a gente faz da GDPR, que tem esse princípio lá também de accountability, mas o termo em inglês significa o ato que você tem de prestar contas para alguém, né? É você ter a responsabilidade, você saber que você tem a responsabilidade de prestar contas para alguém e que o que você está fazendo não reflete apenas você mesmo, né? Então, governança corporativa é isso. Acaba tendo um risco para o negócio, acaba tendo um risco para a vida das pessoas, né? E acaba sendo uma fonte de preocupação para a empresa, né? Como que eu implemento essa governança, né? E pessoal, aqui eu queria passar brevemente com vocês, porque nosso tempo é curto, eu tenho mais alguns minutinhos apenas, mas na prática, e eu vou falar assim, gente, pode ter uma palestra de 2 horas só sobre programas de governança corporativa que você consegue falar. Você consegue falar em 5 minutos também, né? Então, na prática, é você estabelecer procedimentos internos para identificar gaps que você tem com a legislação e com riscos de mercado que você sabe que existe. Então, se no setor de energia ou no setor automobilístico você sabe qual é o risco, se você perguntar para a empresa e você chegar na empresa e dar a noção do que é uma lei geral de proteção de dados, por exemplo, chegar numa seguradora, chegar num hospital, ele vai falar, cara, o meu maior risco é esse aqui. Né? A gente geralmente sabe o que acontece no mercado, a gente sabe o que a legislação determina para a gente. Né? Então a gente tem que, como primeiro passo, estabelecer os principais pilares que você quer cumprir, ou seja, mapear as obrigações legais, e estabelecer os principais pilares de obrigações legais que você quer cumprir. Às vezes, dentro de um pilar,
você consegue aglutinar várias obrigações, né, que tem a ver com quesitos técnicos ou quesitos de segurança, né? E aí você vai fazer um nível, né, de maturidade que a empresa tem em relação àquilo, né? E a gente gosta de falar de 5 níveis aí, né? Desde de que é uma obrigação cujo cumprimento é inexistente, até a forma que ela é otimizada, né? Sendo aí inexistente, insuficiente, em construção, implementado e otimizado, né? Então, com base nisso, você consegue identificar quais são as gaps que existem entre a legislação e a realidade da empresa, né? E entre as práticas de mercado e a realidade da empresa. Então, se, por exemplo, eu sei que no mercado, eu sei que existe vazamento de dados. Eu sei quais são as vulnerabilidades das empresas que tiveram vazamentos de dados, né? Como que eu vou atualizar os meus protocolos de segurança para observar isso, né? E se esse gerente de segurança da informação sair hoje da empresa e entrar um outro gerente no lugar dele amanhã, como é que ele vai saber o que ele tem que cumprir, né? Precisa estar escrito em algum lugar o que ele precisa cumprir. Nem que seja técnico, nem que seja simples também. De falar, você vai ter que verificar, vai fazer monitoramento se a legislação vai mudar. Você vai fazer monitoramento para saber se o seu firewall tá forte. Se você vai ter fornecedores, e aí tem um termo que, como a gente trabalha bastante com TI, a gente aprende, né, que é o tal do Shadow IT, que são aqueles sistemas de fornecedores de pessoas que você não tem controle, né? O máximo que você consegue fazer é declarar num contrato ali, ou num anexo, ou num formulário que vai ter com essa pessoa, o que ela vai ter que cumprir de procedimento. Mas você consegue efetivamente auditar o sistema de IT de uma outra pessoa? Depende do seu poder de negociação, né, etc. Então aqui, por exemplo, né, a gente fala aí que o primeiro passo seria estabelecer esses pilares, saber quais gaps você tem com a legislação e saber qual é o nível de maturidade que a empresa tem em relação a isso e onde ela quer chegar. Então a empresa ela quer só implementar uma obrigação, ponto, tudo bem. A empresa ela quer chegar no nível de otimização em que ela está indo além do cumprimento da obrigação legal, né, para poder mostrar para o mercado de que olha a segurança que eu tenho, né? É um ponto, né? Por exemplo, eu fui uma vez numa empresa que prestava serviços de segurança e, gente, assim, só faltou eu tirar o paletó, a gravata e fazer uma revista íntima, porque no momento da entrada na empresa, eles colocaram durex no meu celular inteiro, ficaram com o notebook, passaram um detector de metal, viram como é que estava o sapato, viram como é que tinha coisa, não sei o que, tinha crachá identificador, limitação de acesso, né? Por quê? Porque para essa empresa era muito importante ter um procedimento de segurança, né? E aí, quando você visita o seu cliente, acontece a mesma coisa, né? Muitas vezes não, né? Muitas vezes nem perguntam se você está com celular ou se você está com notebook, né? Enfim, são procedimentos de segurança e cada empresa sabe os riscos que tem em relação a isso, né? Então aqui o que eu tentei mostrar para vocês, né? Se eu atendo razoavelmente, você pode colocar outras colunas aí, se é uma questão inexistente ou uma questão insuficiente. A gente pergunta, você tem uma política de retenção específica sobre dados pessoais? As empresas geralmente falam que não, mas que já tem uma política de retenção. Não precisa começar do zero, né? Então, o trabalho que a gente vai ter de implementar uma governança corporativa nessa empresa vai ser menor do que numa empresa que tem zero, né? E o risco que ela tem também vai ser menor do que uma empresa que tem zero, né? Qual que seria o segundo passo? De acordo com esse nível de maturidade que você encontra, você tem que estabelecer quais medidas deverão ser adotadas para alcançar um nível satisfatório. E o nível satisfatório aqui, pessoal, pode ser em construção, né? Um ano depois de GDPR, a IAPP divulgou aquela pesquisa de que uma grande parte das empresas ainda está implementando seus processos de implementação, né, de compliance em relação à GDPR. Mesmo um ano depois, né, e nós aqui no Brasil estamos um ano antes da vigência da lei e muitos clientes já estão preocupados, né, em que eu tenho que fazer na prática, porque é algo que leva tempo. Então você sabe que para daqui a um ano você não vai conseguir chegar no implementado. Você ainda vai estar em construção, né, e você tem que manter registros de que você vai estar construindo um programa de governança, né?
E aqui, assim, por exemplo, né, um pilar que a gente teria que é do consentimento. Lembra que eu falei que o consentimento ele é meio difícil, né? Você tem que manter muito registro dele e tal. Você vai ter que ter uma política falando como que você vai gerir esse consentimento, né? E aqui as obrigações legais. Esse consentimento ele foi dado de uma forma informada, livre e inequívoca, né? Em cláusula destacada, né? De fácil acesso. Eu tenho um sistema, um jeito de fazer com que a revogação do consentimento seja tão fácil quanto foi a sua coleta. Porque você dá o opt-in, né? Todo mundo aqui deu opt-in centenas de vezes em centenas de aplicativos e eu garanto aqui que ninguém leu de cabo a rabo todos os termos e condições de uso e todas as políticas de privacidade, né? E bora, consentimento, né? Mas para você revogar o consentimento em relação a parte dessa política, ou em relação, por exemplo, a e-mail marketing, é tão fácil quanto você deu o seu consentimento? Né? Tem um lugar lá no aplicativo que você consegue ir para você fazer a gestão do seu consentimento, né? Olha como é uma questão muito tênue entre o jurídico, entre o TI, entre o compliance e no final das contas, gente, o projeto de adequação de compliance digital, seja do Marco Civil, seja da 4658, seja da LGPD, vai ter que ser um trabalho conjunto entre todas as pessoas, porque o risco é da empresa, né? Não é de um departamento ou de outro, né? O terceiro passo, com base nessas medidas identificadas como necessárias, né? Porque você tem que construir o que você tem que fazer para chegar no implementado, o que você tem que fazer para chegar no em construção, o que você tem que fazer para chegar no otimizado, né? Com base nessas medidas identificadas, né? Você vai começar a fazer uma elaboração de documentação interna. É sentar, colocar todo mundo desses departamentos numa sala e falar, gente, o que a gente faz? Vamos fazer um simulado aqui. Né? Imaginem que acabamos de ter um incidente de segurança. Acabou de ser publicado no Tecmundo uma notícia falando que você deixou vazar os dados de 10 milhões de consumidores. O que você faz? Né? Primeiro todo mundo tem um infarto, né? Depois todo mundo chora pro jurídico, né? E o jurídico chora pro compliance, e depois vai pro TI, né? E a gente precisa ter um procedimento, precisa ter prática, igual todo mundo tem prática de saída de emergência, a gente tem que ter prática de como lidar com incidentes de segurança, porque, gente, vai acontecer. Né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se acontece com o Facebook, se acontece com o Twitter, se acontece com grandes empresas, vai acontecer com empresas pequenas. Né? E isso eu falo empresas, mas pensem também no poder público. Pensem também que o poder público também tem que cumprir todas essas obrigações. Também tem que ter segurança. Também tem que nomear um DPO. Né? A gente tem aí, por exemplo, o caso lá do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que já fez a nomeação de um DPO. Né? Já tem lá uma pessoa que é encarregada para os procedimentos internos em relação a processos e procedimentos e governança, né? E como implementar a LGPD no poder público. Né? Então, com isso, a gente vai fazer elaboração de políticas. E, gente, política é procedimento. Né? A gente, às vezes, confunde política de privacidade com o Privacy Notice, né? Que é o aviso de privacidade externo, que vai ter para a comunidade, né? Mas política é uma determinação interna da empresa com procedimentos passo a passo mesmo, sabe? Escrito de verdade, passo a passo, do que vai ser feito em determinado caso. Né? Então a gente pode ter uma política de gestão do consentimento, uma política de resposta a incidentes, uma política de retenção de dados, uma política de classificação da informação, né? Uma política que vai falar como que eu vou atender esse direito do titular. E aí eu vou ter um saque que vai dar acesso ao titular para que ele entre em contato com a minha empresa e fale, peça acesso aos dados dele, ou vai ser o e-mail do DPO apenas? Né? Isso tem que estar escrito em algum lugar, né? Para que os funcionários saibam, para que a empresa como um todo saiba. Né? E o quarto passo seria a própria redação e aprovação dessas políticas. Né? Então, são todas essas perguntas que a gente vai ter que fazer quando a gente for redigir uma política. E política, geralmente, ela é feita, ela é completa, ela é bonitinha, ela está bem escrita, só que muitas vezes ela coloca um standard tão alto que na prática ela não é cumprida. Então, a gente também tem que sentar com a empresa e perguntar, viu, o que você quer cumprir? Eu vou falar que você vai, por exemplo, eliminar todos os dados de forma imediata? Ok, mas você vai fazer isso? Porque tem um risco muito maior em você ter uma política escrita e não cumpri-la do que você nem ter uma política. Concordam?
né? Então acaba sendo uma questão bastante complicada, né? E o quinto passo, gente, é informar a empresa sobre o que você tem que fazer. Os funcionários da empresa, né? Os advogados que estão atendendo o caso, eles sabem as políticas de segurança do escritório. Eles sabem, por exemplo, que eles não podem, por exemplo, mandar documentos do escritório por e-mail pessoal. Eles sabem, por exemplo, que eles não podem colocar um pendrive lá na máquina deles ou acessar com o laptop deles em redes desprotegidas sem uma VPN. Tudo isso é procedimento de segurança, né, que a gente tem que ter dentro de escritório de advocacia também, né? E aí a gente precisa de treinamentos e workshops com os funcionários das empresas, né, com os associados, com a presidência, e todo mundo tem que saber. E tem aquele negócio do compliance também, né, que é o tone from the top, que é desde o presidente da empresa, ele tem que conhecer todas as políticas e procedimentos para que ele dê a diretriz, ele dê a normativa para o resto dos empregados, né? Porque se nem o presidente sabe, por que os outros empregados têm que saber, né? Então a gente aqui precisa ter um papel de conscientização, ainda mais considerando que a LGPD fala, gente. Me fale uma coisa, existe alguma área dentro da empresa que não é afetada pela LGPD? Em qualquer empresa. E eu estou fazendo a pergunta aqui de verdade, porque eu ainda não achei. Então, se alguém achar, me avisa. Mas, assim, toda a área, de toda empresa, de todo o CNPJ do país, né, e não só CNPJ, mas quem aqui é advogado e presta serviço como pessoa física, também vai ter que seguir a LGPD, né? Igrejas, instituições sem fins lucrativos, todo mundo vai ter que nomear um DPO no final do dia. A gente não sabe se a NPD vai fazer alguma guideline, igual foi feita lá na Europa, né? Em que fala algumas situações de quem não precisa nomear um DPO, mas por enquanto a regra que a gente tem é, das multinacionais até a padaria da esquina, você tem que ter um DPO. Né? E aí, quem que vai ser esse cara? Né? Como é que ele vai atuar dentro da empresa? Né? Então isso tudo é parte de conscientização que a gente tem que ter dentro das empresas, e isso faz parte de treinamentos e workshops. Tá? Só para finalizar, 1 minuto aqui, eu queria falar do caso, até me estendi um pouco do meu tempo, doutora, peço desculpas, mas só para falar sobre o caso Maersk, que é um caso bastante interessante, que eu vou só mencionar, e eu queria que vocês depois entrassem aqui nesse site da Wired, que tem uma história bastante legal sobre o NotPetya, que é o malware que deu início a esse negócio todo, né? Mas vocês conhecem a Maersk, né? Que é a maior empresa de logística do mundo, né? Só ela sozinha responde por 50% da logística mundial, de se quem vai receber o quê, né? Portos do mundo inteiro, essa empresa é responsável por isso. Em 2017, conta aqui a história, né? Eles falam com o pessoal de TI e o pessoal de procedimentos da empresa, do nada todas as telas de todos os computadores começam a ficar preto. Ninguém consegue mais logar no computador, todo mundo tem um problema, ninguém sabe o que está acontecendo. Quando vê, aparece pessoas de TI desesperadas, interrompendo salas de reunião, desligando e tirando computadores da tomada, gritando pelos corredores, tirem os seus computadores da tomada, invadindo a sala do servidor, né, e plugando todos os cabos para desconectar os servidores, e foi um caos geral, assim, né? As pessoas não sabiam o que elas faziam, não tinha mais como trabalhar, todo mundo foi embora, né? E o pessoal de TI, de segurança da informação, ficou por lá. O que aconteceu? Esse malware criptografou o acesso a todos os sistemas da empresa. Tudo. Eles não conseguiam ligar o computador deles mais, né? E aí, eles não conseguiam mais controlar o fluxo de metade da logística global, né? E aí, o que eles fizeram? Sentaram todo mundo numa sala, né? E aqui fala bastante disso, o cara responsável por isso. Sentou todo mundo numa sala e eles falaram, gente, a gente precisa resolver isso. Eu tenho um capitão de navio que está em porto com não sei quantas toneladas de carga em cima de navio e ele está sem sistema, ele não sabe o que ele está levando. Né? O que eu preciso fazer agora? Gente, eles começaram a trocar mensagem por WhatsApp, por e-mail pessoal. Eles começaram a ligar para esses capitães e falarem, você tem que levantar o inventário na mão, com planilha Excel de todos os containers que estão no seu navio. Né? E aí eles começaram a falar por WhatsApp e eles fizeram um plano de resposta, foram para o Twitter, começaram a dar reports ali a cada 15 minutos para os investidores sobre o que estava acontecendo, admitiram culpa, falaram que isso tinha acontecido mesmo, começaram a falar para todo mundo, etc, etc. No final das contas, né, o plano de resposta deles foi tão bom
que depois desse sistema que eles conseguiram recuperar os sistemas deles, as ações deles aumentaram, ao invés de ter diminuído, porque os investidores tiveram certeza de que ali era uma empresa que sabia o que estava fazendo, né? Lógico, eles não tinham um plano de resposta para isso, e a gente não vai ter, né? Mas o objetivo é que nós tenhamos uma governança corporativa para dirimir, para mitigar riscos que nós temos nas empresas dentro dos nossos processos, para que quando acontecer o pior cenário nós já estejamos prontos. Beleza? Obrigado, pessoal. Desculpa o tempo que eu fiquei um pouquinho a mais falando, por favor. E se quiserem entrar em contato comigo para a gente discutir um pouco mais, eu estou super à disposição. Obrigado.